Bom, eu acho engraçado que é o seguinte, essa premissa da multa, né, que o Estado aplica, né, como sanção em várias situações do judiciário, é uma coisa muito engraçada, né? Porque o Estado, como disse o Darcio, né, o Estado é muito folgado, né? Ele resolve, através de uma jurisprudência, de uma decisão judicial, que fulano, beltrano ou um ente de natureza jurídica cometeu alguma ilicitude e simplesmente decreta que ele vai ter que dar uma grana para o Estado. E não existe uma relação direta, né? Ainda que houvesse uma vítima em alguma dessas situações, não existe nenhum sentido nas multas, nem nada previsto em legislação de uma reparação objetiva de um eventual prejudicado. Na verdade, o Estado é que vai arbitrar esse recurso, que vai ser usado, distribuído de forma totalmente indireta. Na verdade, vai ser pulverizado, se não, na maior parte das vezes, para custear as próprias despesas do judiciário, que são altíssimas, né? Salários e regalias e tudo mais. Então, despesas não, esse mas é o primeiro luxos. ponto. Luxos. Luxo. Redomear. Despesa não, luxo. Esse é o primeiro ponto, porque eu vou chegar na conclusão aqui, que é uma conclusão meio abusada, mas eu preciso falar o que eu penso. Segundo, afinal de contas, o sistema estatal ele precisa se decidir se o voto ele é violável ou não, porque quando o Ministério Público do Trabalho diz que existe uma interferência de um patronal nos seus funcionários com relação a votar em determinado candidato e que, caso isso não aconteça, eles sejam demitidos ou interpreta-se uma ameaça de demissão, isso implica necessariamente em aceitar que existe, de alguma forma, algum mecanismo lícito ou ilícito que o próprio Luciano Hang teria de saber se esses títulos de eleitores fizeram ou não o voto. Então, de alguma forma, o Estado está admitindo alguma possibilidade de brecha para que se tenha acesso a isso. Porque, caso contrário, de que maneira o empresário, ou seja lá quem for que faça a ameaça do voto, nem traficante em favela consegue botar uma pressão que não seja só psicológica, ao nível dele poder controlar quem votou em determinada sessão. O máximo que você consegue fazer de cabresto hoje de voto eletrônico é numa cidadezinha de 2 mil habitantes que só tem uma urna, uma sessão, e ali você consegue mais ou menos contar quantos votos para um, quantos votos para outro, e talvez deduzir que uma determinada quantidade de pessoas votaram ou não votaram dentro do esperado. Agora, no universo urbano, como deve ser a maioria dos funcionários da Havan, em cidades de médio porte, é impossível, a não ser que o Estado esteja dizendo que é possível que ele monte um mecanismo de inteligência que vai descobrir. Então, esse pressuposto já desmonta completamente a base da decisão. Ameaça por ameaça, mas como que ele vai ameaçar se não tem nem como saber o que o funcionário fez, em quem ele votou, deixou de votar? E por conta de tudo isso, se eu fosse o Luciano Hang, se eu tivesse 85 milhões, mas eu não ia dar de jeito nenhum. Eu fecharia a empresa, eu pegava um avião e ia embora do Brasil, mas eu não daria. Eu já estou logo avisando, se um dia eu ficar rico e o Estado me multar num negócio desse, eu meto o pé daqui, mas não vai ver a cor do meu dinheiro. Isso eu daria se eu fosse obrigado a dar para uma instituição de caridade, eu daria direto na mão da instituição. Passar pela mão desses burocratas, mas de jeito nenhum. É isso. E agora eu concordo plenamente com o Márcio Labre que o Luciano Hang deveria se recusar a dar esse dinheiro na mão desses desgraçados que fazem esse tipo de ilação infundada para não premiar o mau caratismo e a cara de pau de quem faz uma acusação infundada dessa contra o Luciano Hang. Porque, pelo amor de Deus, o Adriles bem disse, voto secreto. Não tem isso de cabresto no âmbito de uma empresa da Havan. Se tiver realmente alguma coisa errada, vai ser lá onde age os coronéis, mas aí já é pro lado da esquerda, né? Isso ninguém vê. Agora, o que é interessante é o seguinte, houve coação eleitoral, sabe aonde? Em termos de proibir a campanha contrária, lá com os amiguinhos do PT. Não vou nem falar nomes aqui para não ser processado, mas sabe aquela região onde o Flávio Dino circula com desenvoltura? Então, ali existe crime organizado. Ali existe traficante de droga. E ali os traficantes, os bandidos, proibiram o bolsonarismo. Proibiram a campanha pró-Bolsonaro. Se eles conseguiram realmente entrar dentro da urna eleitoral ali, não sei. Mas que eles proibiram a campanha pró-Bolsonaro, proibiram. Isso
é um caso para se investigar em termos de campanha injusta. Em termos de campanha injusta para o lado do PT. Para se somar a outros escândalos que nós temos nesse país, como foi o caso do Radiolão, ou das decisões dos tribunais eleitorais totalmente viesadas para o lado do PT. Mas está na Bíblia que esses ímpios, esses mau caráter, eles vão olhar a formiguinha e não vão ver o camelo. Eles vão olhar o Luciano Heng com a camisa verde e amarela e vão fingir que não viram os traficantes ou os coroné. E eu conheço ali a Ravan, tudo que ele fez foi vestir as cores do Brasil. Mas realmente, quando a esquerda fala que cor do Brasil significa oposição ao PT, mas isso é óbvio. É claro que um partido de traidores da pátria, que são os comunistas, vão se opor às cores verde e amarela. Isso é óbvio. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.